Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, O Homem do Pecado. Esse programa é um programa da Assembleia de Deus, situado na Rua Princesa Isabel, número 52, e queremos aproveitar e agradecer por esse momento e te fazer um convite a estar conosco em um dos nossos cultos. Geralmente são às terças, quintas e aos domingos. Então nós vamos comentar essa lição daqui a pouco, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Essa lição tem como título O Homem do Pecado. Essa lição será estudada no próximo domingo e nós queremos aproveitar o ensejo e te convidar a fazer parte da nossa grande escola, que é a Escola Dominical. O comentário dessa lição, o estudo na íntegra, nós vamos ter ele no próximo domingo de 8 às 10 da manhã. O nosso textuário está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e nos diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Mais uma vez, quero agradecer a participação do professor Joás. Nós vamos estudar essa lição e, pelo que nós já comentamos, vai ser uma lição muito boa e que vai somar muito ao nosso currículo espiritual, né? Amém. Vamos lá então. Introdução. Nesta lição, trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo. Conhecido também como o homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Professor, essa lição nós podemos falar que, mesmo lá no Gênesis, tem vamos dizer assim, um fundo escatológico, né? Sim. É interessante e meio assustador, né, que esse espírito do anticristo já está atuando, né? Paulo escreve isso lá nos Tessalonicenses, né? E assim, fica claro no texto que ele vem no poder, na eficácia do próprio Satanás, né? E ele é autorizado, né? Não faria nada sem autorização, ele é autorizado por Deus até de falar mentira, de seduzir as nações, de fazer sinais, né? Sinais e prodígios. Né? É muito preocupante, né? E a gente percebe, quem está atento aos sinais da volta de Cristo, né? A gente percebe que nunca na história, né, esse espírito do anticristo esteve tão evidente, tão ativo, né, na cultura da humanidade. Né? Professor, e outra coisa que a gente sempre fala também dentro dos nossos estudos, nas terças-feiras no estudo bíblico, aos domingos, né, de vez em quando a gente frisa esse momento, esse texto bíblico, que o espírito do anticristo já está operando na Terra. E também desse momento da ação do próprio diabo em relação a acontecimentos vindouros, né? E quando nós falamos disso aqui, parece que é uma coisa assim tão atípica, uma mensagem tão atípica, mas isso está tão intrínseco, explícito na Bíblia, implícito também, né? Implícito e explícito, que nós não podemos correr desse assunto tão sucinto para nós hoje, né? É muito evidente, né? Muito claro, muito claro. Você olha em volta, você percebe essa verdade aí, né? De fato. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da lição. Capítulo 1, o homem do pecado. Nesse tópico, enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. É interessante que a Bíblia fala de 3 homens, quando nós estamos falando assim, que representa, vamos dizer assim, uma nação, um momento, um tempo e etc. Adão, por exemplo, o homem antes da queda, né? Depois o Adão que conheceu o pecado, o Adão pós-queda. Aí Paulo vai fazer uma comparação do primeiro Adão e o segundo Adão, o homem perfeito e o homem perfeito. Ele está falando de Cristo, claro, de Jesus, homem. E agora nós estamos vendo essa figura do homem do pecado, ou seja, do anticristo,
vamos dizer assim, totalmente personalizado pelo diabo, né? Incorporado mesmo, né? São três momentos, né, de humanidade diferentes, né? Você Muito vê diferente. o Adão, né, o homem perfeito antes da queda, né, amigo de Deus, né, não tinha barreiras entre ele e Deus. Aí depois da queda, né, a humanidade desandou, né, na iniquidade, e o próprio Deus traçou um plano para resgatar essa amizade, né, com o homem, e na plenitude dos tempos enviou seu próprio filho, né? Deus se fez carne, né, se fez um de nós, se tornou homem como nós, e foi o homem perfeito, aí sim, sem né, pecado, sem pecado, do começo ao fim, né? E para trazer a humanidade de volta a Deus, né? E em contrapartida, né, esse homem pecador caído, né, resgatado por esse homem perfeito, né, tem um que é contra esse homem perfeito, que é o homem do pecado, né, chamado de anticristo, né, também, né, na Bíblia Sagrada. Então desse homem que nós vamos falar hoje, né? E interessante que na lição passada, na lição 10, nós estudamos sobre o poder do Evangelho de transformar esse homem caído. Então tem o diabo, claro que Elias sempre fez isso, né? A missão dele é essa, o João falou, que a missão do ladrão, claro que ele estava tipificando o próprio Satanás, né? A missão do ladrão é matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas a lição passada, por exemplo, nós estudamos sobre o Evangelho, o poder do Evangelho, que é transformador. Nós vemos aí a afronta do mal em relação ao bem, né? Sempre vai haver essa disputa, essa briga por um espaço, por um território, na mente do homem. E isso é uma coisa que está muito clara na Bíblia. Ponto 1. A origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Ambos agiram como homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. É bom a gente lembrar do negócio aqui, que a Bíblia a gente sempre fala do tipo e o antítipo, né? Quando está falando aqui que Caim e Lameque prefigurou o anticristo, né? É claro que a Bíblia está usando um tipo e um antítipo. Sim. Né? Só para os nossos ouvintes entenderem aí. E não está dizendo que eles eram o anticristo. Igual, por exemplo, tem gente que fala que o Hitler já foi o anticristo e tantos outros. Nós não podemos citar nome. O anticristo vai ser conhecido após o arrebatamento da igreja. Mas essas pessoas, elas tipificam pelo modus vivendi, pelo modus operandi, a ação do anticristo. Esse tipo é como se a gente estivesse olhando para uma figura que lembra, né, aquele que está sendo apontado, né? Está projetando, né? O anticristo, ele tem seus tipos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Aqui são citados alguns, né? O faraó lá do Êxodo, né? Amã, Herodes, né? São tipos, né? Figuras desse homem, desse anticristo, que vai vir antes da plenitude mesmo, antes do julgamento final, né? Escatológico a coisa, né? Então essas figuras são tipos. Você falou de Hitler, né? É um tipo, né? Não está na Bíblia, mas é um tipo que é assim muito perfeito de como vai ser a atuação do anticristo, como vai agir o anticristo, né? Como que ele vai ser, né? Hitler seduziu a humanidade com um discurso, né? Assim, apaixonado, né? E apaixonante, né? Muitos foram seduzidos por aquele discurso e parece que fizeram vista grossa, parece que ninguém queria ver o outro lado do discurso. O lado mal, né? Então é um tipo de anticristo, né? O próprio ódio a Israel, né? Satanás se opõe ao povo de Deus, né? A Israel. Sempre fez isso e vai continuar fazendo. O anticristo vai fazer até a mesma coisa. Até a plenitude dos tempos. E quando será essa plenitude dos tempos aqui? Só numa... Nós estamos falando de plenitude dos tempos aqui na Terra, quando a gente fala de um gozo perfeito, de uma comunhão perfeita, de um espaço perfeito. Biblicamente, nós entendemos isso de um período que nós vamos viver aqui na Terra desse jeito, né? Isso, da efetivação do reino, né? Do Espírito Santo derramado sobre toda a carne mesmo. Vai ser fino. Isso a gente pode falar que vai ser no milênio, né? Isso. Onde Cristo reinará por 1000 anos. 2. Os títulos do homem do pecado. Já falamos sobre isso também, tá? E o ponto 3 aqui é a natureza do homem do pecado.
Os títulos aqui a gente vai ver, principalmente que no Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Nós vamos ver aqui um monte de coisas que Daniel fala de o príncipe que há de vir. Nós vamos ver alguns títulos bem assim, de uma forma pejorativa, esse homem do pecado. E a natureza dele, o homem do pecado será de tal forma usado por Satanás, que chegará a ser confundido com este. Ele aparecerá como espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Claro que em um tempo determinado também, né? Esse tempo a gente pode dizer até quanto tempo é. Está escrito, né? 7 anos, né? Sim, sim. Então, durante esses 7 anos, um homem, né, homem mesmo, né, vai ter autorização de Deus para que Satanás invista nele, né? E Satanás atue de forma clara, né, na humanidade, né, com esses sinais, com esses prodígios aí, né? A gente tem uma impressão, quando a gente lê, né, as profecias, a gente tem uma impressão que vai ter estátua falando, né, coisas desse tipo. Sim, coisa absurda, né? Ele vai saber se tem alguém se escondendo dele, né? Ele vai perseguir o povo de Deus, e assim, ele vai ter poderes assim espetaculares, né? Como se fosse um mutante aí de seriados infantis, né? Na verdade, a cultura hoje está preparando a Terra para esse momento, né? Para quando acontecer isso, não ser nada de anormal. Já aconteceu, parece que já vi isso em algum lugar. No senso comum já vai estar uma ideia de que aquilo ali não é tão assustador. Assim. Já é normal, né? Já é uma coisa conhecida. No próximo bloco nós vamos falar um negócio muito interessante, nós vamos dar uma discorrida aí sobre esses pontos escatológicos, antes da gente falar a missão do homem do pecado, nós vamos falar só para os nossos ouvintes entenderem isso aqui, do arrebatamento até o juízo final. Claro que não vai ser um estudo, mas vai ser num ponto assim, um passo a passo desses acontecimentos. Combinado? Isso. Beleza. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nos acompanhe aí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse é o seu programa da Assembleia de Deus, situado na rua Princesa Isabel, número 52. Queremos aproveitar esse momento e te convidar a estar conosco em um dos nossos cultos aqui na nossa igreja. Os nossos cultos acontecem às terças-feiras às 19h30, é o estudo da Palavra de Deus. Às quintas-feiras também às 19h30, culto de louvor e pregação. E aos domingos em 2 horários. Amanhã, onde nós estudamos esse comentário na íntegra da nossa revista da Escola Dominical, de 8 às 10, e também às 19h30, um grande culto de louvor e pregação da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Venha fazer parte conosco dessa grande família, a família de Deus. Outra coisa que nós queremos destacar é que estamos também nas mídias sociais, né, professor? Tem lá o nosso canal no YouTube, as nossas redes aí no Facebook, a página oficial da Assembleia de Deus no Facebook, também no Instagram. Segue lá, deixa o seu comentário, o seu like na nossa rede lá no YouTube, nosso canal no YouTube, adec.oficial, e também o mesmo título para o Facebook e também para o Instagram. Segue e deixe seu comentário e ficaremos muito felizes de ver você por lá nos acompanhando. Nós falamos no bloco anterior sobre esse período aí da escatologia e falamos que iríamos dar uma pincelada, coisa rápida sobre isso. Claro que o nosso tempo também não dá, né? Mas de eventos que acontecerão após o arrebatamento da igreja. Basicamente os eventos descritos na Bíblia. Jesus arrebata a igreja. Durante esse período aí do arrebatamento da igreja, 7 anos, grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de uma grande perseguição. Depois desse período aí da grande tribulação, Jesus retorna com a sua igreja sobre o Monte das Oliveiras e instaura aqui o milênio. Nesse período do milênio, Satanás vai estar preso, tá? Por 1000 anos. Cristo vai reger aqui nessa terra, como ele sempre quis fazer isso no governo teocrático. Beleza, passou esse período de 1000 anos, que é o milênio, Satanás é solto por mais um espaço de tempo, a Bíblia não fala quanto tempo isso vai ser, mas ele é solto e ele vai tentar persuadir os que viveram durante o milênio. E então Cristo vai vencer o diabo definitivamente, vai lançar ele no lago de fogo,
e logo em seguida já passa-se para o juízo do grande trono branco. Isso nós estamos falando de Apocalipse 20 e 21. Juízo final. Depois que todos forem julgados, os que não forem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, e os que forem escritos, na verdade, esse período aqui vai ser de condenação mesmo, né? Pura condenação. Os Parece que, não forem, que aí não tem ninguém não tem ninguém que vai ser salvo aqui, né? Os salvos já foram arrebatados, transformados em momentos anteriores. Então, que nesse período do juízo final, todos que não forem escritos no livro da vida, claro que vai ser no julgamento, serão lançados no lago de fogo também. Sofrimento e condenação eterna. Basicamente é isso. Claro que nós resumimos, sintetizamos aqui, porque o nosso tempo é muito curto. Se você quiser saber mais detalhes, né, professor, pode vir numa das nossas escolas aí, que está recheado de assuntos assim. Nesse capítulo 2 aí, nós vamos também falar sobre 3 subtópicos. Primeiro, qual que é a missão desse homem do pecado? Primeiro, opor-se a Deus. Segundo, opor-se a Israel. E terceiro, opor-se a Jesus Cristo. E ainda um quarto, opor-se à igreja. Nós não vamos ler, mas vamos comentar isso aqui. Qual que é a primeira missão dele? Opor-se a Deus. Isso ele já faz desde o princípio, né? Isso. No começo lá da história dele, né? Parece que ele queria ser igual a Deus, né? E logo que ele viu que isso não é possível, né? E ele conseguiu ainda seduzir aí uma terça parte, né, dos anjos, e foi expulso do céu, né? E desde então ele vem. Essa é a missão primária dele, né? Missão que ele estabeleceu para ele mesmo, né? De opor-se a Deus, né? De colocar-se em confronto com Deus, né? Tudo que Deus faz, ele quer desfazer. Né? E é lógico que você olha por toda a história, né? Por toda a teologia, né? Você olha as escrituras, e olha a nossa história também, a história da humanidade, você vê que nessa tentativa dele de se opor a Deus, né, de desfazer as obras de Deus, ele acaba servindo a Deus, né? Ele tenta derrubar um servo de Deus, né? Aí com sofrimento, com um monte de coisa que às vezes Deus permite, você olha para Jó, né? Mas no final ele acaba sendo um servo de Deus para melhorar aquele homem de Deus, né? Aquele homem de Deus se torna mais forte, melhor, né? Por causa da perseguição de Satanás, da oposição de Satanás. Satanás não se opõe a nós, né? Ele se opõe a Deus. Verdade. Né? Porque Deus nos ama, nós estamos aí no meio dessa oposição, né? Verdade. E a oposição é lutar contra mesmo. Aqui não é simplesmente uma bandeirinha vermelha, falar que está em guerra, não. É lutar contra mesmo. Agora, se opor de forma feroz. Ele se opõe a Deus assim, mas ele não é trouxa, né? Não é bobo. Ele sabe com quem ele está mexendo, né? Ele sabe que não dá para ele, não tem para ele, né? Então ele se opõe a Deus assim, né? Ele olha para as obras de Deus e tenta desfazer elas, bagunçar com elas, né? E ele não consegue, nem isso ele consegue fazer sem permissão de Deus. E tem um limite também, né? E tem um limite. Vamos dar uma corrida aqui. Segundo ponto, ele também se opõe a Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Mexeu com Israel, mexe com Deus diretamente, né? E ele se opõe. A gente vê na história da Bíblia, desde Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, até Apocalipse, nós vamos ver aí o diabo se opondo diretamente a Israel. E quantas vezes na história já tentaram destruir o Estado de Israel várias vezes, a nação de Israel, e não conseguiram. E não vão conseguir. Estão aí, né? Estão aí, firme, forte. O povo do livro está aí, firme. Né? E engraçado a gente ver assim, um estado, vamos falar assim, tamanho do estado do Alagoas hoje, no Nordeste, né? 27 vezes menor que o estado de Minas Gerais, e são os maiores produtores de frutas cítricas, um dos maiores pesquisadores, se você não sabe, 70% das pesquisas que são feitas nos Estados Unidos são produzidas pelos judeus. Os melhores cientistas nucleares. Então, por aí a gente vê o cuidado de Deus, né? Olha a quantidade de prêmio Nobel, né? Mas é tudo fruto da promessa de Deus para Abraão. Exatamente. Né? Faria dele uma grande nação e amaldiçoaria quem amaldiçoasse essa nação, abençoaria quem abençoasse. Né? Então, se Deus é verdadeiro, né? Israel é indestrutível. Né? Se Deus é verdadeiro. Não tem como amaldiçoar Israel. Eles contrataram o profeta para fazer isso. E não, como que eu não sou profeta, não sou um vidente aí que contrataram, mas como que eu vou abençoar um povo que o eterno Criador de todas as coisas abençoou? É impossível. Não consigo. É impossível. Ele não conseguiu pronunciar a maldição. É impossível. E para a gente fechar esse bloco aqui, uma das missões dele também, né, do papel do anticristo, é opor-se a Jesus Cristo.
e também opor-se à igreja. Primeiro ele opõe a Jesus Cristo, que é o criador, fundador da igreja, e opõe-se à obra que Cristo criou. Fazendo isso, ele está se opondo diretamente ao próprio Deus também, né? Claro. O interessante é que ele se opõe, né? Mas a gente que faz parte da igreja, a gente não tem medo disso, não tem preocupação nenhuma com isso. Porque nós estamos debaixo de uma promessa, né? Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né, do Senhor. Então, claro que há uma vigilância, um cuidado, né? Aquele ele cuidado, se opõe, se a gente não vigiar, ele derruba. Verdade. Né? Mas essa oposição dele não tem muitas conquistas assim. Né? Verdade. Apesar de que tem levado muita gente aí para a perdição, né? Tem gente que dá lugar ao diabo, né? É o que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Olha bem, nós vamos dar mais uma pequena paradinha e voltamos já já com o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e agora nós vamos para o terceiro e último capítulo do estudo dessa lição maravilhosa. Nós estamos tratando hoje de um assunto importantíssimo, é a lição de número 11, que será estudada no próximo domingo, o homem do pecado. Aproveitando para te convidar a estar conosco num desses comentários dessas lições e, mais uma vez, reforçamos aí aquele pedido. Siga-nos nas nossas redes sociais, nas nossas mídias aí, Facebook, Instagram, adec.oficial e o nosso canal lá no YouTube. É muito bom ter você conosco em todas as nossas mídias e nos acompanhar onde quer que estejamos. Isso é muito bom e te agradecemos por essa companhia também. Mandamos um abraço caloroso a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que nos dão a honra, né? Todo o programa está conosco, né, professor? Mandar um abraço carinhoso para todos eles. Sim. Nós vamos falar agora do terceiro e último capítulo dessa lição, a destruição do homem do pecado. Então nós vemos primeiro a origem do homem do pecado, a missão do homem do pecado e agora nós vamos ver também a destruição. É interessante na nossa vida, ou em qualquer coisa, tudo tem um ciclo, né? O único que não tem um começo e nem um fim é o próprio Senhor, o próprio Deus, né? Ele é eterno, e a eternidade não tem começo nem fim. Criou a eternidade, né? Já pensou. É o pai da eternidade, né? Então, assim, ele não tem início e nem fim. Mas os demais, tudo tem um ciclo, tem um início e tem um fim. E da mesma forma que esse homem do pecado teve a sua origem, a sua missão, ele também terá o seu fim, terá o ponto final. E interessante que eu fico pensando, professor, o tanto que Deus é misericordioso, é compassivo e sabe dar tempo ao tempo, né? Isso é muito interessante. É interessante como que eu acho que tem uma coisa assim que há que se destacar, né, no próprio Satanás, que é a persistência. Ele é persistente. Ele já sabe do fim dele, né, já sabe da derrota final, né, ele sabe que Deus não mente, e Deus já decretou a derrota dele, mas ele persiste, né, na oposição. Né, e vai aqui falado da ascensão, né, do auge do império, né, ele vai ter algum sucesso nessa oposição a Deus, né, que ele promove, mas a ruína do império já está decretada. Né? Ele já sabe que vai começar, mas que vai terminar e vai dar ruim para ele, né? Assim, às vezes nós aqui, nós temos expectativas, esperanças que assim, por mais que as estatísticas ou tudo nos leve a crer naquele fim, né, nós não temos, a não ser por profecia ou algo desse tipo, a gente não tem certeza que vai ser daquele jeito. Né? Você olha para... Nós somos o país do futebol, olha para a seleção de 50. Né? Ganhar de 7-1 na semifinal, uma seleção que era favorita. E perder de 2-1 na final, no Maracanã, com quase 200 mil pessoas, né? A expectativa era a vitória, né? A vitória era certa, quase 90%, né? Quase 100%. A vitória certa, mas não foi, não aconteceu. Né? Agora, Satanás, ele tem certeza que ele vai... O fim dele é esse, a ruína. Né? Ele sabe disso. Que ele sabe, ele conviveu com Deus tempo suficiente para saber que Deus não mente. E isso, né, em relação a ele é irrevogável. Isso é imutável. Isso é a mesma coisa, você fez uma analogia muito bacana aí, se tratando desses dois momentos aí.
Mas quando a gente olha, por exemplo, o homem lá no Jardim do Éden, vamos voltar lá no início de tudo, né? O homem no Jardim do Éden, vivendo com Deus, em comunhão com Deus, comungando com Deus, e de uma hora para outra esse homem cai e ele, infelizmente, come fruto daquela árvore que ele não deveria comer. Se Deus não expulsa ele de lá, ele estava eternamente em pecado. Aí a separação de Deus seria se ele come da eterna. árvore da vida, tá? Se ele come do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado e a separação seria, vamos falar assim, eterna na vida dele também. É o caso de Satanás. Né? Pecou, foi destituído e resta-lhe agora o tempo final para o acontecimento de tudo aquilo que Deus já determinou em relação a ele. A ascensão do seu império. Tão logo seja arrebatada a igreja, Deus permitirá que Satanás, através dos seus 2 escolhidos, que é a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. É aquele primeiro período que nós falamos aí da grande tribulação. Então, a ascensão do seu império vai ser exatamente nesses 3 primeiros anos e meio, onde ele vai fazer um monte de coisa, prometer um monte de coisa, mundos e fundos, usar recursos que ficarão aí, usar carros, hospitais e tudo mais que ficar por aí. Então ele vai aproveitar esse recurso e fazer os 15 minutos de sucesso dele. Ele vai ter os maiores poderes à sua disposição, né? Porque esses poderes aí são assim, até em comparação aos poderes de Satanás, são bastante são os que efetivos, regem o mundo, né? Religião e política, olha, é poder demais, né? Nas mãos de uma pessoa só. Então, nesse momento aqui, quando a igreja é arrebatada, ele começa, então, ele se manifesta fisicamente, né? Isso. Que hoje é só o Espírito dele que está aqui. Ele não manifestou ainda porque a igreja do Senhor está aqui. Enquanto a igreja estiver sobre a terra, o anticristo não se manifesta. Isso é Bíblia. Agora, depois que a igreja subir, então ele vai se manifestar e vai fazer o que tem de ser feito. O auge do seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará toda a economia quanto à religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Só no final desses 3 anos e meio, quando ele falar assim, agora todo mundo vai ter que me adorar, o primeiro que vai bater contra é o povo de Israel. E nesse meio de tempo começa então a grande tribulação propriamente dito. Mas no auge do império, ele vai aproveitar todos os recursos que ele tem, que nós acabamos de falar. Religião, política, né, economia, tudo. vai estar tudo na mão dele, né? Ele vai fazer uma arruaça, né, digamos assim. Né? E vai ser muito fácil resolver o problema também. Se tiver recurso hoje, qualquer um resolve o problema, né? Nesses 3 anos e meio primeiro aí, a primeira fase, né? A fome já não existe mais, né? Já está tudo tranquilo, ninguém mais precisa carece de coisas básicas, né, de moradia, de comida. Com o recurso que vai ter aí, vai estar tudo à disposição. E um governo só também, né? Para todo mundo vai ser mais fácil. Bom, e para a gente finalizar, a ruína desse império. Passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. As suas ruínas ocorrerão no auge da sua administração. E depois de todas essas pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será lançado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, que é o próprio Satanás. Então é interessante que nesse período aí, né, nos 3 anos e meio finais desse período da grande tribulação, se abrirão 7 selos, se tocarão 7 trombetas, serão derramados 7 taças da ira de Deus e se gritará 3 ais no período da grande tribulação. Olha só. Que são fatos pesados. E aí, tanto ele quanto os homens que se rebelaram contra Deus, né, contra o próprio Cristo, momentos antes do arrebatamento da igreja, experimentarão a ira de Deus. Tem coisa nesse período aí, né, que se a gente for falar aqui, a gente vai precisar de mais tempo, né? Verdade. O pessoal que tiver mais curiosidade, né, pode vir aí no domingo de manhã, né, vai ter mais tempo, né, de tirar dúvida, de ouvir dos professores aí, né? Mas você vai ter situação, por exemplo, né, da pessoa, a morte fugir da terra, né? A pessoa tentar se matar e não conseguir. Pensa num negócio desse, né? Vai ter situação de uma terça parte dos seres vivos serem aniquilados, né? De uma só vez. De uma vez só, assim. Né? Vai ter umas coisas bem assim assustadoras. Anormais, né? Anormais. Mas assim, é um período que já está também predeterminado por Deus. Só não sabemos quando, por causa do arrebatamento da igreja. A gente não sabe. Mas por fim, né?
o próprio Senhor Jesus, né, vai vir com seus anjos, né, com seus eleitos também, né, lá no Monte das Oliveiras, né, para se cumprir até o que o anjo disse quando... o que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer um dia, né, nesse mesmo lugar, nesse mesmo monte, né, e ali ele vai se assentar num trono ali mesmo, né, vai estabelecer seu reinado, e com um sopro da sua boca, esse homem do pecado vai ser aniquilado, né. Aí se vê o tanto que o poder de Deus é ilimitado e o tanto que o poder desse homem do pecado é limitado. Isso. Pois bem, chegamos ao final e o que nos resta dizer o seguinte, que o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. E Paulo falou isso na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Queremos te agradecer por essa companhia e daqui uns dias voltaremos com um novo comentário da nossa lição. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.